Meus caros alunos e professores, boa tarde. É com satisfação que a direção do campus de Assis abre esse segundo ciclo de palestras, denominado O Signo Poético, que é uma promoção do Departamento de Linguística dessa faculdade, que tem coordenação geral da professora Sandra Aparecida Ferreira, do professor Odilon Elu Fleury Curado, e a comissão organizadora compõe-na Jeane-Marie Santana Espera, Eunice Lopes de Souza Toledo, Marco Antônio Santana, e contando com o apoio das secretárias, Sra. Regina Moraes e Sueli Aparecida Franco. Esse evento é um evento bastante significativo do nosso campus, porque ele procura trabalhar aquilo que é a linguagem na sua mais alta forma de condensação, que é o signo poético. E é justamente sobre o signo poético que vai lhes falar hoje o professor doutor Aguinaldo José Gonçalves, do campus de São José do Rio Preto, amigo nosso, colega de Conselho Eleitoral Acadêmico da Editora Unesp e colega de outras empreitadas relacionadas ao ensino da literatura, ao estudo da literatura e ao problema editorial na universidade. Além do professor Aguinaldo, constará também desse evento uma série de outras palestras, uma delas amanhã, terça-feira, às 9 horas, com notícia de uma tragédia em Meia Ponte, Dr. Heleno de Godoy de Souza. No dia 10, continua o evento, às 14 horas, com a palestra, a conferência sobre o signo poético da modernidade, proferida pela professora doutora Clélia Cândida Abreu Espinar de Jobrand deste campus. Na quinta-feira, dia 11, a construção do sentido do poema, a construção do sentido no tempo do poema, da doutora Lenice Bragueto Trigo. E, finalmente, como encerramento, nós teremos aqui a função poética de Saussure, o poema como espaço intertextual de dispersão do anagrama, palestra proferida pelo professor Divar Lopes, que foi desta casa, que foi também de São José do Rio Preto, que foi de Araraquara e que é um dos nomes mais significativos e importantes nos estudos literários e linguísticos da Unesp. O professor Aguinaldo é, como já lhes disse, companheiro de trabalho deste professor de literatura em vários eventos, dentre eles o trabalho junto à Editora Unesp. Tem-nos cabido na Editora Unesp e junto à Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa algumas tarefas, digamos assim, um tanto quanto espinhosas, mas que, graças ao trabalho dele e do professor Antônio Celso Wagner Zanin, nós pudemos levar a bom termo com grande sucesso. O professor Aguinaldo José Gonçalves, já lhes disse, é do campus São José do Rio Preto, trabalha na teoria da literatura e também é coordenador do curso de pós-graduação daquela unidade. E preside ali a sempre polêmica e sempre difícil comissão de pesquisa. O professor Aguinaldo tem como trabalho fundamental alguns trabalhos fundamentais que eu vou passar agora a mencionar, destacando inicialmente Transição e Permanência, um trabalho em que ele procura uma relação entre a pintura de Juan Miró e a poesia de João Cabral do Melo Neto. O subtítulo é Da Tela ao Texto. Para terem uma ideia da importância, do significado do professor Aguinaldo, nós podemos encontrar essa importância e significado nos dois autores que escreveram para este livro, um deles fazendo a orelha e o outro fazendo o prefácio. O prefácio é feito pelo professor João Alexandre Barbosa, orientador do professor Aguinaldo, e a orelha é feita por não menos pela pessoa mais importante, talvez, nesse século, em termos de escrita literária no Brasil, o professor Antônio Cândido de Melo Souza. O professor Antônio Cândido diz na orelha o seguinte: é preciso ainda mencionar a excelente linguagem do trabalho, bonita, correta, expressiva, usando devidamente o vocabulário técnico da crítica moderna, sem falso pudor, mas evitando completamente o tecnicismo e o exibicionismo, que frequentemente o acompanham entre os menos avisados. Isso é muito importante, sobretudo para os mais jovens, que tendem muitas vezes a mostrar demais o arcabouço e o tecnicismo, em vez de realmente preocupar-se com o texto.
Continua o professor Cândido dizendo o seguinte: ressalta a felicidade das imagens e das expressões que fazem para o trabalho crítico a mesma coisa que a lucidez poética de João Cabral faz para o poema. Segundo o autor, isto é, ele fala da pedra e não sobre a pedra. Quer dizer, o Aguinaldo conseguiria, segundo o professor Cândido, aquilo que seria o isomorfismo ou uma homologia estrutural entre a linguagem do analisado e a linguagem dele, analista. Um outro trabalho que convém enfatizar com relação ao professor Aguinaldo, decorrente ainda desse seu contato com João Cabral de Melo Neto, é o ensaio que ele escreveu apresentando a obra de João Cabral de Melo Neto para o prêmio Rainha Sofia da Espanha. Graças ao trabalho do professor Aguinaldo, graças à obra de João Cabral de Melo Neto, mediada por esse trabalho, o João Cabral de Melo Neto acabou recebendo o prêmio Rainha Sofia. É possível até que o Conselho Universitário da nossa universidade venha a homenagear o João Cabral de Melo Neto numa sessão especial brevemente. Espero contar, então, ainda com a presença do professor Aguinaldo, que com certeza será convidado para participar desse evento, que graças a ele, fez com que a Unesp se projetasse no âmbito internacional. O professor Aguinaldo José Gonçalves, além desses trabalhos já mencionados e na sua preocupação na relação entre Cabral e Miró, também tem procurado a relação entre poesia e artes plásticas. Esta é uma constante das reflexões do professor Aguinaldo José Gonçalves. É de mencionar aqui um livro que está para ser publicado, o Laocoon Revisitado, em que ele retoma as considerações do Lessing sobre a pintura e sobre a relação pintura e poesia. É de mencionar também aqui o ensaio sobre Marcel Proust, publicado pela USP, em que se chama A Propósito da Crítica de Marcel Proust, em que ele apresenta o livro desse autor denominado Nas Trilhas da Crítica. Não se pode deixar de mencionar, finalmente, o ensaio feito por Aguinaldo José Gonçalves sobre João Cabral de Melo Neto e a Modernidade, publicada na World Literature Today, da Universidade de Oklahoma. Não é a primeira vez que o professor Aguinaldo vem a esse campus na condição de conferencista, não é a primeira vez que ele tem vindo a esse campus na condição de participante das bancas. O professor Aguinaldo é um dos intelectuais mais representativos da Unesp. E é com muita satisfação e com muito orgulho que a direção do campus de Assis e o professor de literatura brasileira, Carlos Fantinatti, o recebe nesta unidade e passa agora, então, a palavra ao professor Aguinaldo. Bem, ao ser convidado pela professora Jane para participar da Semana Cultural, eu senti, a primeira vez que isso aconteceu, acho que o ano passado, em se tratando de um teórico da literatura e um intersemioticista, sendo convidado por um grupo de linguistas, a gente fica um pouco preocupado, porque eu não sou um linguista. Não é? Quer dizer, eu sou um teórico da literatura que foi virando uma coisa estranha ao longo dos anos. Quer dizer, a palavra foi o meu ponto de partida. Mas depois, quando a imagem adentrou a minha esfera conceitual, as coisas mudaram. E hoje a gente não sabe mais nem se autodefinir. Mas, de qualquer maneira, é uma satisfação, como eu vim daquela vez, e parece que mais ou menos deu certo. Então a gente passa a acreditar que no final do século realmente nós não estamos mais para os faccionismos, seja os estudos literários, né? Quer dizer, o departamento de literatura ou o departamento de linguística,